Olá, meu nome é Beatriz Marques, sou graduada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. E eu sou Arturo Hartmann, doutor em Relações Internacionais e membro do CEAI da UFS. Esse é o terceiro episódio do podcast Palestina em Transe, um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC de São Paulo. No episódio de hoje vamos discutir Orientalismo e Mídia Internacional, a estética do confronto colonial. The English have a great hunger for desolate places. They hunger for Arabia. I think you are another of these desert-loving English. We need a miracle. They hope to gain their freedom. I'm going to give it to them. Ao redor de Napoleão, vítimas da praga espalhadas pelo chão, corpos sem vida. Quase impossível diferenciar por conta do tom escuro. No canto esquerdo, arcos tradicionais da arquitetura islâmica. Assim, há uma clara distinção entre o oeste e o leste, o ocidente e o oriente. A forma como a luz é manipulada no quadro tem sentido dúbio. A luz não só está voltada para o ocidente, como ela emana dele. Napoleão é a salvação. Até mesmo os homens orientais do quadro estão curvados sob a presença dele. Acabo de descrever o quadro Bonaparte visitando as vítimas da peste em Jaffa. Convido os ouvintes a fazerem um esforço de imaginação do quadro antes de buscá-lo no Google. O contraste entre as luzes da obra é o que torna esse tipo de arte orientalista. No centro do quadro, Bonaparte possui um feixe de luz focado nele. Mais ao fundo, sob as colinas, a bandeira da França. A obra foi criada pelo pintor francês Antoine Géas-Gros, datada de 1804. Essa pintura se encontra atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Uma das análises sobre o conteúdo do quadro diz querer retratar a imagem de Napoleão como um líder empático e também mitológico. Pinturas orientalistas não conseguem se desvincular do contexto político da época em que floresceram. Muitas das obras criadas nesse período serviam para satisfazer os interesses do mercado europeu em retratar um Oriente exótico. O próprio Antoine, autor do quadro mencionado, teve a oportunidade de acompanhar Napoleão em algumas viagens. Porém, muitas de suas obras foram pintadas baseadas em suas lembranças e vivência durante as expedições. O fascínio pelos haréns e mulheres árabes era nítido. Uma das pinturas que mais retratam a tese de Said faz parte da campanha política de Napoleão Bonaparte, onde ele visita as vítimas da peste em Jaffa, no Egito. E foi a partir dessa empreitada em território egípcio que o orientalismo começa a se manifestar. Não foi apenas uma expedição militar. Napoleão levou uma comissão composta por uma série de artistas e cientistas. Ao se deparar com ilustrações e imaginários sobre o Oriente que divergiam completamente da sua própria experiência, como um homem palestino-cristão que viveu na Palestina, Líbano e Egito, o ativista, escritor e professor Edward Said escreve Orientalismo, livro publicado em 1978. Nascido em Jerusalém em 1º de novembro de 1935, durante o mandato britânico, passou boa parte de sua infância no Egito e estudou nos Estados Unidos. É interessante notar que, mesmo sendo o pai dos estudos orientalistas, Said também foi vítima de seu próprio objeto de estudos, ao tentar afirmar sua identidade. Em seu livro autobiográfico, denominado Fora do Lugar, ele relata esse esforço. Essa obra se diferencia de suas outras publicações acadêmicas justamente por tratar de suas memórias. Ele começa a escrever em 1994, quando inicia seu tratamento de leucemia, doença que o mata posteriormente em 2003. Fora do Lugar evidencia o paradoxo entre a vida no exílio e o esforço da memória. Na primeira linha do prefácio, Said descreve o livro como o registro de um mundo perdido ou esquecido. Minha sensação predominante era de sempre estar fora do lugar. Por conta disso, levei quase 50 anos para me acostumar, ou mais exatamente, para me sentir menos desconfortável, com Edward, um nome ridiculamente inglês, atrelado à força ao sobrenome inequivocamente árabe, Said. Durante anos, dependendo das circunstâncias específicas, eu pronunciava rapidamente o Edward e enfatizava o Said. Em outras ocasiões fazia o contrário, ou então juntava um nome no outro de modo tão rápido que nenhum dos dois soava claro. A única coisa que eu não podia tolerar, mas que muitas vezes fui obrigado a sofrer,
Era a reação descrente e, por conta disso, desalentadora. Edward Said? Então, isso que você escutou agora foi um trechinho do livro autobiográfico do Said, Fora do Lugar, que destoa um pouco das outras obras dele, que é sempre sendo um ativista da causa palestina, como o próprio homem palestino, falando sobre o mundo árabe, o islamismo e as próprias vivências que ele tem como um acadêmico que morou, que também não se enxergava na elite estadunidense e também não se enxergava quando voltava para visitar lugares que ele morou no Egito, no Líbano e na própria Palestina. Esse foi um pouco do Said, e o que ele cunha é o orientalismo, que é esse livro e essa vertente de pensamento que norteia diversos estudos aí pós-coloniais, decoloniais. A minha experiência com ele, Beatriz, eu acho importante colocar, porque, de fato, acho que ele sim, e esse trecho que você escolheu para a gente fazer a leitura do Fora de Lugar, ele é perfeito, né? Porque coloca exatamente como ele elaborou esse lugar onde ele estava, né? E aí, não só ele elaborou academicamente, né? Foi muito importante. Eu lembro... ele ganha muita força, lógico, ele sempre foi importante, ele é o fundador do que se costumou chamar de estudos pós-coloniais, mas ele ganha muita força a partir dos 2000, pós 11 de setembro, né? Porque aí você tem um enquadramento exatamente disso que ele chama de Oriente, e ele vai elaborar os modos como esse conhecimento foi produzido, né? E como isso agia dentro de um poder material, que é basicamente a tese do orientalismo dele. E ele era um cara muito visionário também, eu nunca vou esquecer. Ele tem um artigo que eu acho que ele tem que ser estudado bastante, é um artigo de 93, que ele publica um mês, né? Como você citou, ele é um ativista da causa palestina. O artigo se chama The Morning After, né? Que numa tradução seria a manhã seguinte, né? E ele escreve um mês depois da assinatura dos Acordos de Oslo. E se você leu, é um artigo longo, ele é muito premonitório das coisas que a gente enxerga, inclusive hoje, em relação a 30 anos passados da assinatura dos Acordos de Oslo, né? Agora em 2023, ele já em 93 colocava muitos ele colocava muito dos dilemas e das coisas que a gente enxergaria posteriormente, né? E aí eu acho que a gente pode discutir essa questão acho que nesse primeiro momento, do jornalismo, que é uma coisa que ele comentou bastante, né? Mas como a gente pode pensar o corpo de estudos que ele denominou de orientalismo na produção da mídia, especificamente do jornalismo e da imprensa. Sim, a mídia ela tem um papel crucial em manter um discurso orientalista muito forte aqui no Ocidente. Para a gente também é muito visível nos Estados Unidos, então, nem se fala, que tem toda essa demonização da figura árabe, do imigrante árabe, do muçulmano. E o papel da mídia estadunidense foi crucial para legitimar ações intervencionistas no Oriente Médio. A gente sabe como a invasão do Iraque e do Afeganistão, desde 2001, com o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, a gente tem uma mudança muito brusca no que a mídia traduz pra gente o que é essa figura árabe na modernidade, né? E traz muito também do discurso do próprio Said, é uma visão oriental, uma visão do oriental muito forte, né? Essa visão do outro, carregada de simbolismos que permanecem na cultura, na arte, no jornalismo, então, nos meios de comunicação, isso é muito evidente ainda. E eu acho que tem um bom exemplo, né? Porque se você pegar a descrição que ele faz do orientalismo, né? Que a gente vai fazer, obviamente, de uma forma muito breve, mas bem no começo do livro, ele divide em 3 possibilidades, né? E ele mesmo diz, né? Esses campos ou essas vertentes, elas dialogam entre si. O orientalismo seria uma vertente acadêmica, ou seja, o que sociólogos, historiadores e acadêmicos produzem nessa vertente é orientalismo, né? Quando eles criam ou eles produzem o Oriente, isso é orientalismo num sentido mais acadêmico.
Um segundo exemplo seria o orientalismo como um estilo de pensamento. Quer dizer, que todo mundo que parte... Eu achei isso muito interessante, porque ele fala... Você vai produzir teorias, romances, descrições sociais, relatos políticos, e a premissa é que existe uma distância entre leste e oeste. Não há outra realidade, né? Então, isso já impõe uma estrutura para você moldar não só ideias, mas políticas também, né? E ele não cita no livro, pelo menos não nessa parte, mas se você pensar hoje no mundo em que a gente discute muito governança global, quer dizer, isso também, né? As ONGs, seja ONGs, a sociedade civil ou governos, quando eles vão modelar políticas públicas para esses locais, né, vamos chamar de países árabes ou islâmicos, eles partem da premissa que existe uma distância ontológica entre leste e oeste. Então isso é muito poderoso. E o terceiro ponto que ele cita aí é o orientalismo como instituição ocidental, no sentido de agir imperialmente para dominar esses locais e esses países. E aí, na prática, eu vou lembrar um professor, inclusive aqui da casa do jornalismo, o José Arbex, ele cita sempre bastante isso. Ele falou que quando ele trabalhava na Folha, isso na década de 90, uma história que ele conta nas aulas, ele trabalhava na Folha, ele era um editor de Mundo, ele trabalhava em Mundo. E aí, na época, você tinha a invasão do Iraque, a primeira, né? A invasão quando é o Bush pai, que era o presidente dos Estados Unidos. E aí ele falou que ele recebia relatórios, assim, com os estadunidenses que tinham morrido nos ataques, na invasão do Iraque daquela época. E aí tinha lá o cara, a namorada do cara, o cachorro do cara, de que cidade ele era. Ou seja, a tentativa, o esforço era você criar uma empatia para dizer, eu sou que nem esse cara, né? O John, vai. Eu sou que nem o John. Só que, e os iraquianos que tinham morrido? Você não ia saber nem o nome dos caras. E a possibilidade de você criar essa massa, ela só existe, né? Ou ela existe dentro dessa estrutura de relação de conhecimento e poder que o Said descreve. Isso casa perfeitamente com o documentário que você me recomendou para escrever esse roteiro, né? Que é o Filmes Ruins Árabes Malvados. A questão da desumanização. E, nesse caso, na produção cinematográfica, a questão é mais voltada para os palestinos, né? Como a gente está falando disso no podcast, que é não só a questão de desumanizar, mas inviabilizar qualquer tipo de sentimento de empatia com relação a eles. Então, todo massacre que tiver com relação a eles é totalmente justificado. Porque eles não são humanos, eles evocam medo, eles evocam terror, pavor, né? E isso que o Said fala, né? Que é muito dessa ideia de que a mente árabe, os árabes, naturalmente, eles têm essa raiva, esse sentimento de vingança, e a culpa é totalmente do Ocidente, né? Então, eles sempre têm um culpado e nunca são eles os culpados pela própria condição que eles têm atual. E também tem muito com essa questão de representação, né? Então, como eles não conseguem se autogovernar, eles precisam ser governados, ser autorrepresentados. E essa é a frase que abre, né, com o 18 de Brumário, do Napoleão Bonaparte, que abre o livro do orientalismo. Então, é muito interessante traçar esses paralelos, né, nessas formas de comunicação. E não tem nada mais poderoso, né, atualmente hoje, que a indústria cinematográfica de Hollywood. O cinema, o tamanho que ele tem de disseminar esse tipo de informação pra gente aqui do Ocidente. E eu acho que tem um padrão, e eu sei que você conversou com a Laura, mas, por exemplo, no jornalismo, mas eu acho que isso vira um padrão, e tem a ver, né? Tem um momento que o Said fala, o orientalismo também constrói a lógica do eterno temporal, né? É quase como se não houvesse história do lado de lá, vamos dizer. Ele cita o exemplo do Maomé, né? O Maomé é um impostor, Maomé é um impostor. E ele vai ser eternamente um impostor. E a pessoa que fala que ele é um impostor, ela ganha autoridade, né? E aí, só que o Maomé impostor precisa de um oposto a ele. É Jesus, né? E essa coisa de não haver história do lado de lá é muito interessante porque ela vai para o jornalismo e na comunicação em todo, né? Tem um estudo muito interessante da Universidade de Glasgow,
né, que virou um livro. O livro se chama Bad News from Israel, né, Notícias Ruins de Israel. É coautorado pelo Greg Philo e o Mike Berry. E basicamente, né, na conclusão, eles fazem uma metodologia extensa, eles entrevistam grupos de pessoas que assistem de diversos gêneros e classes. Eles tentam chegar numa conclusão de por que as notícias, aí na Inglaterra, né, ou no Reino Unido, melhor dizendo, são compreendidas da forma que elas são compreendidas. E na conclusão deles, de uma forma mais pró-Israel do que pró-Palestina. E aí a conclusão deles é que eles acreditam que existem elementos chaves na história palestina que não são explicados. E aí tem um limite, tanto acho que ideológico quanto material para o jornalismo, de contar a história das coisas. Mas acho que resvala um pouco nisso que você falou do cinema. Você tem um conjunto de mídia que poderia colocar a história palestina de uma outra forma. E aí eles dizem, né, que as ações, em geral, das notícias, e aí esse estudo é do começo dos 2000 também, e era a época da Segunda Intifada. Então, eles estão olhando para a Segunda Intifada especificamente. Eles falaram que as ações da Segunda Intifada, por estarem fora de contexto, era muito difícil eles entenderem o porquê os palestinos faziam o que eles faziam, quando você não conta a história de um conflito. E aí eles trazem uma outra questão que eu acho muito interessante, ouvintes ou leitores, bom, hoje, né, pessoas que assistem canais de YouTube, etc., elas se engajam nas notícias se elas entendem o porquê daquela notícia. Se elas olham, e aí, nesse exemplo, né, israelenses e palestinos, e elas não entendem o porquê aquilo acontece, elas largam aquela notícia. Só que elas ficam com a versão de quem tem relações públicas melhores, né? Sim. E aí, acho que para finalizar um pouco, mas para concluir, quem vive no limiar entre a academia e o jornalismo, e aí falando especificamente da Palestina, é muito angustiante, por exemplo, você ter um extenso conhecimento sobre a Palestina, né? Aqui eu vou citar algumas obras, mas a gente poderia ficar aqui o tempo inteiro. A gente poderia ficar um tempão aqui citando obras. Você tem o Limpeza Étnica, do Ilan Pappé. Você tem a Nura Erekat escreveu um estudo interessantíssimo sobre a forma como a legislação é utilizada, a legislação internacional. E você tem um corpo de conhecimento, mas ele fica nas prateleiras da academia, né? Não estou dizendo que ele não chega para a opinião pública, mas chega de uma forma muito fraca, vamos dizer, né? Não intensa. Então, o debate público, ele ainda é dado dentro do que é a hegemonia, do que é possível, e aí não só israelense, obviamente, tem a ver com os Estados Unidos também, né? Então, eu achei muito interessante e acho que entra um pouco no conjunto de coisas que a gente discute nesse episódio. É como... acho que esse corpo que o Said descreve, ele perpassa por mídias que ele viu na época dele, né? Quando ele escreve fins da década de 70, mas hoje isso se aplica também, né? Acho que a gente consegue enxergar essas lógicas agindo nos diversos meios que a gente tem acesso. Eu entrevistei a Laura Di Pietro, editora da Editora Tabla. Laura, como nasceu a Editora Tabla? Oi, Beatriz. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de participar desse podcast. Obrigada ao GC. E a iniciativa é muito bacana. Então, vou contar um pouquinho da história da Tabla. Vou tentar resumir, senão eu fico realmente falando horas. A Tabla surgiu, essa ideia surgiu mais ou menos em 2006, assim, tem uns 15 anos. Eu tenho uma sócia que é a Ana, ela já viveu no Marrocos, viveu 4 anos lá, e a gente, pelo contato muito com o sul da Espanha, com início de um contato, assim, quando a gente tinha 20 e poucos anos, assim, já tem um tempo, eu comecei a me interessar muito por essas culturas, principalmente pela cultura islâmica, árabe, e através desse contato com o sul da Espanha, com Alhambra, com Granada, enfim. E comecei a pensar, bom, de onde que vem tudo isso, né? Eu não tenho uma formação de história, não tenho uma formação política, foi bem uma coisa muito mais de viajante e de uma curiosidade cultural também.
Enfim, e a gente começou a elaborar, a pensar, a ver que tinha, como tinha pouco material, né? Tudo que a gente lia acabava sendo em francês, ou inglês, ou espanhol, muito espanhol, e, e como tinha pouca literatura e pouca também não ficção, né? Falando sobre todos os aspectos, sobre arte, sobre arquitetura, enfim, literatura em geral. E então a gente começou a fazer a viajar, a tentar imaginar, estruturar como poderia ser uma editora, né? Que cuidasse um pouco dessas culturas, que hoje em dia a gente chama realmente das culturas do Oriente Médio, e nem sei se esse nome também é satisfatório, mas isso é um papo que a gente pode ter daqui a pouco. Enfim, a gente criou em 2008, porque a gente morava no campo, numa roça, a gente criou a Roça Nova, que é um selo editorial que existe até hoje, e que agora publica outras coisas, e pensando e publicando assim um livro por ano, pensando já em abordar essas culturas. A gente começou a editar literatura sufi, algumas coisas que vinham do inglês, assim, né? Escritores, um escritor anglo-afegão, que é o Tahir Shah, A Casa do Califa, que foi o nosso primeiro livro que a gente lançou em 2008. Então, a gente começou a tatear como seria um projeto editorial assim, e começou fazendo. E depois disso, lá em 2016, a gente criou o selo Tábua para ser uma coisa específica e realmente tratar desses assuntos, agora com mais experiência que a gente tinha também, tanto do fazer editorial quanto de compreender melhor o que a gente queria trazer. E aí, a partir daí, a gente começou a elaborar um projeto editorial que ia ter contato com os tradutores, com os potenciais tradutores do árabe, o pessoal de história, de relações internacionais, a fazer uma rede, né, para trazer, para quando esse projeto chegasse, assim, esse catálogo chegasse, ele chegasse com um corpo, né, uma autenticidade, uma legitimidade. Então, foi um trabalho, na verdade, de bastidores de bastante tempo. Uns 15 anos, pelo menos, a gente foi traçando o que em 2020 a gente falou, essa é a Tábua, esse é o projeto da Tábua. Aí a gente começou a lançar esse catálogo, aí traduzindo do árabe, do turco, e aí veio a pandemia, então a gente segurou um pouco, né, os primeiros 10 títulos que sairiam em 2020 a gente segurou, lançou menos do que isso, mas a gente chegou eu acho que num modelo do que seria esse projeto editorial, do que a gente queria que a Tábua fosse. Então, agora a gente está num momento de construção desse catálogo e desse projeto, né, que a gente vê bem para além do livro também. Eu acho que é basicamente isso. Você poderia nos contar um pouco sobre o processo criativo de tradução dos livros do árabe para o português? Sim. Vou começar até da formação do catálogo, né, que também é uma coisa que as pessoas perguntam e faz parte disso, até porque os tradutores que trabalham com a gente, eles são parceiros mesmo, assim, né? A gente não contrata um serviço de tradução. Então, na verdade, o projeto da Tábua é um projeto bem coletivo, que depende de muitas parcerias, assim, né? E, claro, uma parceria muito forte com os tradutores, com esse grupo de tradutores, né? Então, a gente tem, da minha geração, vamos dizer, tem 3 tradutores, grandes tradutores, que é a Safa Gibran, Michel Sleiman e Mamed Jarouche, e uma segunda geração formada por eles, né? E aí eu tenho o Felipe Benjamin, tem a Maria Carolina, Gemima Alves, Pedro Criado, Beatriz Geminiani. Eu não gosto de citar os nomes porque eu acabo esquecendo algum, e aí não é justo isso. Mas, enfim, é uma nova geração. Então, eu tenho um grupo, né, um grupo forte de tradutores, começando a falar assim, porque é fundamental, né, para a existência da Tábua e desse projeto, que esses tradutores estejam presentes e também participem da formação desse catálogo, né? Então a gente recebe muitas sugestões, claro, do próprio tradutor, o que ele já estava trabalhando muito, né? A maioria vem da academia mesmo, então já estava trabalhando um certo autor ou um certo livro. Essa formação do catálogo, quer dizer, essas sugestões, essa participação dos tradutores, da gente se reunir, também escolher certas coisas, já prevê nos próximos anos. Também tem a participação dos agentes literários, que por conta dessas viagens e a participação da Tábua em feiras, a gente começou a ir em muitas feiras, programas de conferências, né, de editores. Então a gente fez também um link muito importante com alguns agentes do mundo árabe, com editores do mundo árabe, com os próprios autores também. Tudo isso fez a gente também criar um catálogo que escuta todas essas fontes, né?
também sempre com essa ideia, Beatriz, que é muito importante para a gente e que é sempre um desafio constante, que é autenticidade, legitimidade, trazer nessas vozes de uma forma autêntica, novas narrativas, desconstruir essas outras narrativas distorcidas. Então, eu divaguei um pouco da sua pergunta, mas é porque isso é importante de dizer. Porque isso também vai afetar, claro, no próprio texto, na própria tradução. Porque também a gente tem um outro desafio, que aí é inerente à tradução, que é trazer para o nosso idioma, claro, para o português e trazer para o Brasil, ao mesmo tempo sem perder essa voz, né? Esse tempero, esse sabor que é de uma outra, que aquilo é de um outro lugar, tem um outro contexto, tem uma outra cultura em volta daquilo, sem estereótipos, deixando essa voz, sem transformar também, que muitas vezes acontece, né? A gente vê em algumas traduções do norte global, acontece isso, claro que existem traduções ótimas, mas existe muito esse apagamento também. Você acaba achando que você está em Paris o tempo todo, quando você está lendo às vezes, né, uma tradução de uma dessa literatura para o francês. Então, não perder, não tentar apagar esse contexto, essa voz, esse tom, e, ao mesmo tempo, trazer para o nosso idioma e para o nosso contexto. Então, isso é um desafio bem grande, e que a gente sempre fica lembrando, né, nas conversas, a gente tem uma troca muito próxima, né? Eu sou editora, trabalho também diretamente com o texto, e aí nós temos os preparadores, os revisores, e a gente procura ter sempre uma relação muito próxima e está sempre afinando várias questões. Essa é uma questão importante na hora da tradução também. Não sei se sempre a gente consegue, mas é uma coisa que a gente busca bastante. Falando do processo e do trabalho com as traduções, também é uma coisa importante, é tratar tratar o texto e pensar no texto como um trabalho coletivo, né? Então, isso é bom para todo mundo, eu acredito. E a gente pode até cometer, às vezes, alguns erros, mas a gente procura minimizar esses erros no sentido de trabalhar junto com o tradutor, trabalhar junto com o preparador, né, o preparador, o editor, ele é quase um regente, assim, né, um regente dessas etapas. Então, o texto chega traduzido, com alguns tradutores eu primeiro trabalho diretamente para resolver algumas coisas. Eu, infelizmente, não falo árabe, então eu preciso o tempo todo recorrer ao tradutor também por esse motivo, né? Para checar o texto original, para a gente estar sempre ali numa primeira conversa. Eu sempre digo que o texto ser coletivo é benéfico, né? Não é uma falha de nenhuma parte, assim, é muito benéfico, porque cada um pode e deve chegar até um certo ponto, né? Então é muito bom você saber assim, bom, até aqui vai o tradutor, né? A partir daqui entra um outro preparador, leitor, editor, que vai estar sempre se relacionando, conversando com esse tradutor. Cada etapa vai conversar com a etapa anterior e com as etapas anteriores. Enfim, não sei se ficou confuso, mas a ideia é que a gente trabalhe o texto até o fim de uma forma mais coletiva possível, né? Eu acho que isso também é importante, porque você pode chamar a atenção de algumas coisas, um chama a atenção do outro, né? Um faz uma leitura do outro, e eu acho que isso é bem importante de trabalhar assim. Laura, você está falando há pouco, né, dos tradutores. Existe algum cuidado para não cair nessa narrativa orientalista, e como que eles conseguem contornar isso? Então, eu acho que realmente eu já acabei tocando nessa pergunta, né, respondendo um pouco, porque realmente é um cuidado que a gente tem, né? Tanto a escolha do catálogo também passa por isso. Às vezes, olha, eu recebo vários, assim, como editora, né? Então, no meu e-mail, às vezes entram muitas sugestões, ou, tem um livro assim, sabe? A gente procura sempre fugir um pouco dos estereótipos, porque existe também, vamos partir do princípio aqui, existe também uma demanda, né, europeia em relação a essa literatura. Então, essa literatura contemporânea, muitas vezes, escreve por conta dessa demanda também, né?
que quer falar de certas coisas, quer falar da guerra, quer falar da opressão, então existe uma demanda em relação a isso, e muitas vezes esse cruzamento pelo norte também chega para a gente com essa oferta, né? E é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Então, começa desde a seleção do catálogo, né? A gente trazer realmente porque é importante, porque a gente gosta, porque é um autor interessante, porque é uma autora que traz um aspecto interessante. Enfim, muitas vezes o livro é premiado. Agora existem muitos prêmios para literatura árabe, né? Muitas vezes não. Algumas vezes a gente está traduzindo livros que nunca foram traduzidos para língua nenhuma, também é interessante isso. Não depender, né? Assim, nunca depender dessa passagem pelo norte, né? Pelo norte global. Então a gente procura ter, isso para a gente é bem importante, esse diálogo sul-sul. O sul global também se instalou aqui como uma direção que a gente quer tomar, né? Então, eu acho que é isso. E nas traduções também é o que eu te falei antes, também procurar, porque a gente não está livre disso, né? Tudo é muito estrutural. Então, o orientalismo também acaba sendo um condicionamento, né? Que a gente também o tempo todo tem que estar descondicionando. Mesmo, por exemplo, na comunicação da editora, muita gente fala, nossa, mas isso aqui, por que a gente falou dessa forma? Ou a gente está sempre buscando descondicionar, porque ele é terrível, assim, mas é um exercício, uma preocupação também, uma atenção que a gente procura ter. E na tradução é isso que eu te falei mesmo, assim, de procurar uma autenticidade, trazer da forma mais autêntica essas vozes. E vendo assim o site de vocês, todo as redes sociais tem um cuidado muito grande, assim, desde a descrição dos livros, da ilustração, é tudo com muito cuidado, é muito diferente do que a gente vê quando a gente vai para uma livraria, uma biblioteca e vai na seção de livros árabes e tem coisas assim. Meu primeiro contato foi a história do menino Mohammed, né, que é um menino afegão da guerra. Aí eu vejo outras obras lá que tem ilustrações totalmente diferentes do que a gente está acostumado, sem ser sobre guerra, sem ser sobre essas partes que a gente tem muita referência pela mídia, né? Então é muito interessante como isso quebra muito com a narrativa orientalista mesmo. Já entrando no site da Tabla, a gente já vê que vai ser uma experiência diferente das demais. Isso que é muito interessante, me chama muita atenção. Ah, legal. Então, é isso que eu estava falando do catálogo. Que bom você perceber isso. Bom saber que a gente também, às vezes, fica tão mergulhado, e é ótimo ter esses feedbacks, tanto, né, como crítica, ou como, enfim, como esse feedback mesmo de que está funcionando, porque a ideia é essa, de ter uma diversidade, inclusive na parte, no projeto gráfico também, né? De trazer uma coisa que não é o que você espera daquela capa ou daquela apresentação. Por exemplo, um exemplo interessante é a antologia que a gente fez dos poetas de Gaza, poetas jovens de Gaza, Gaza, Terra da Poesia, que eu acho um título muito lindo, é o título em árabe original. Eu vi, por exemplo, a capa do original, ela tem um peso, é um arame farpado, é uma figura densa, enfim, e a gente busca também trazer esse outro lado, que eu acho que o projeto gráfico é muito importante no projeto da Tabla. Isso que eu quero dizer, assim, também procura quebrar com essas expectativas mais orientalistas, assim, né? Ou enfim, com outras expectativas. Trazer também, atingir um público jovem, um público... Eu acho que tudo isso, na verdade, o projeto gráfico, o catálogo, a maneira de apresentar, a comunicação, também tem essa vontade de chegar a ouvidos mais abertos, assim, você encontra menos resistência também quando você faz um caminho assim. E o que a gente mais quer é ir voltando para a Tábua, como essa ideia do tambor mesmo, né? Que é essa capilaridade, essa escuta. Então, eu acho que tudo isso, que também é mais um ponto que a gente procura também seguir, que tudo isso é sempre um work in progress, assim, né? A gente busca tudo isso, não sei se a gente o tempo todo consegue, mas são diretrizes, assim. Então essa também é uma diretriz de conseguir
ter os ouvidos dessa forma, né? Chegar mais assim, com menos defesa, com menos, né? Enfim, com menos preconceitos, ter realmente conseguir que os ouvidos estejam mais abertos e a coisa flua, assim. E acho que a literatura tem essa capacidade e a gente procura também colocar esses adereços para enfim, talvez seja a história do castelo, né? Da fábula, da verdade fantasiada de fábula, para entrar no castelo. Lembrei dessa história agora muito da tradição oral, e eu não vou saber contar ela, mas ela sempre me vem à mente, assim, nesses momentos, que é isso, né? A verdade bate na porta, não consegue entrar de nenhuma forma, mas quando ela se veste de fábula, ela consegue entrar. Então é um pouco essa imagem que me veio agora, na verdade. Então, Laura, a editora vem traduzindo muitas obras de autores palestinos, como o Mahmoud Darwish e o Hassan Kanafani, que não eram tão acessíveis assim na língua portuguesa. Qual que é a importância de conhecer a história e a cultura através da literatura palestina? Essa é uma pergunta muito boa. Bom, primeiro eu vou falar do nosso interesse, claro, pela literatura palestina e pela causa palestina, né? Isso aí a gente não precisa falar assim, gente, isso é tão evidente, basta você entrar no site ou nas redes sociais da Tábua, você vai ver qual é a nossa posição em relação a isso. Mas, novamente, a ideia de trazer a literatura, ela também parte desse princípio. Isso que você falou, porque eu dei um spoiler dessa pergunta, realmente, porque também a ideia é, através da literatura, conseguir quebrar essa imensa, né, resistência, aí nesse caso uma outra resistência, né, construída ao longo de tantos anos por uma narrativa, enfim, do colonizador mesmo. Então, a ideia de trazer a literatura, de falar da Palestina pela ótica da literatura, para a gente é fundamental. Assim, acho que a gente consegue uma escuta, a gente tem resultados com isso, assim, de gente que muitas vezes, e aqui, né, no Brasil, ignorava completamente essa questão, ou desconhecimento mesmo, né? E muitas, seja intelectuais, academia, os próprios autores, a gente também faz uns grupos, né? A gente, os nossos leitores ilustres, ou autores, enfim, de levar essa literatura para aqui no Brasil, para informar mesmo, né? Para informar certos setores também, que desconhecem, e que eu acho que se conhecerem vão entender rapidamente a situação. Então, também é uma porta de entrada para a questão palestina. A gente faz muito em relação a todos os livros, a gente sempre vai além do livro, porque a ideia é essa, né? Então, se a gente publicar um livro de uma autora iraquiana, como a gente publicou A Tatuagem de Pássaro, a gente vai falar das questões que estão ali dentro, vai falar do povo yazidi, vai falar, enfim, a gente procura, de cada livro, principalmente a questão histórica, política, ou literária, claro. Mas, enfim, cada livro abre para um monte de discussões, né? O Samarcanda virou um curso de 5 aulas, enfim, a gente gosta muito, e também dessa ideia de que o livro não precisa conter tudo hoje em dia. Olha que maravilha. Então, você pode chegar para um livro e ler o texto, né? O pessoal brinca aqui comigo, a Laura detesta nota de rodapé, não faz nota de rodapé. Mas não é isso, é porque eu acho que muitas vezes é importante, mas que bom que o livro já não precisa conter tudo, né? Então, você tem essas outras ferramentas, né? Você tem, sei lá, os canais, as mídias sociais, os blogs, enfim, tudo que pode completar o livro. Isso também deixa a gente bem livre para apresentar um texto e apresentar uma experiência literária, né? Enfim, mas voltando aqui à sua questão. Então, a gente, claro, no caso da Palestina, um autor como esse, como Mahmoud Darwish, como Hassan Kanafani, abre uma porta imensa assim, para muitas discussões. E a gente gosta que elas venham a partir da literatura. Então, por exemplo, um autor como Hassan Kanafani, que ficou tão marcado e tão conhecido, claro, como uma voz, né, como um ativista, como a resistência, e continua sendo, claro, mas também perceber e conhecer o valor literário do Hassan Kanafani e o quanto ele influenciou, até segundo Elias Khoury mesmo, esse autor, grande autor libanês,
como ele influenciou toda uma literatura que veio depois do Kanafani, né? Uma literatura palestina, né? E principalmente fora da Palestina, né? Porque muita da literatura palestina é feita no exílio, né? Então, a gente quer continuar publicando, a gente vai continuar publicando literatura palestina, vai trazer uma poeta, que é a Fado Tucan, algumas autoras palestinas também mulheres, que são muito importantes no contexto literário da Palestina, e Mahmoud Darwish. A gente já publicou 3 livros do Mahmoud Darwish, vamos publicar mais 2 ano que vem. É muito importante, eu acho, conhecer o tamanho, né, o valor literário desses autores. E claro, né, que junto com isso vem uma consciência e um conhecimento. Então, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que é uma atriz muito conhecida aqui, tem 80 anos, e eu mandei para ela de presente e eu mandei para ela de presente o livro da Presença da Ausência, do Mahmoud Darwish. E ela leu e ela falou, eu não tinha ideia, e se encantou com ele, queria fazer uma peça de teatro com o livro, e também se encantou com essa questão, falou, gente, peraí, o que é a Palestina? Eu quero conhecer tudo isso. Então, agora ela não perde uma live, ela não perde um debate, conhece, enfim. Isso é um exemplo, mas são muitos exemplos, e a gente viu, olha, é isso, é uma porta de entrada, né? Você entra pela arte, pela cultura, pela literatura, e eu acho uma porta importante. Então, eu acho que tem outras frentes fazendo outros trabalhos, mas eu acho que a gente, nesse caso da Palestina, a Tabla tem esse papel. Assim, eu acho que esse é um papel, uma peça dentro de um mosaico maior, né? Mas eu acho que esse é muito o nosso papel. E a gente publicou também o nosso primeiro livro não ficção, né? A gente a gente está tentando ter 1 ou 2 livros por ano de não ficção, que é o 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappé. É um livro muito importante, que eu acho assim, didático, profundo, e um livro para apresentar a questão, o que eu acho acessível para todo mundo, e também até para os especialistas também, que vão encontrar ali muitas coisas novas. Então, eu acho que esse é um livro que a gente gostou muito de começar esse braço, né, da não ficção, com esse livro do Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, um livro muito importante. Depois, antes de acabar, eu vou ler um trechinho do Elias Kurig, ele fala sobre esse papel da literatura também, né? Que não uma literatura panfletária, mas uma literatura que é a voz do silenciado, que é um documento histórico, né? E eu gostei muito que você falou disso da arte como porta de entrada. E tá perfeito para terminar com a nossa última pergunta, a nossa última questão, que é indicações de livros, né, da Tábua para os ouvintes desse podcast. Que se tiver também algum livro que passa por essa questão de identidade, né, como que o orientalismo ele é assumido pelas suas próprias vítimas. Livros também sobre Palestina, você falou da Gaza, Terra da Poesia, eu li esse livro, tá brilhante e é totalmente inédito, né, super interessante. Se você quiser dar mais recomendações, indicações, sinta-se à vontade, Laura. Sim. Bom, Gaza, Terra da Poesia, já que você falou, é um projeto para a gente assim muito, muito querido, claro, por envolver jovens poetas de Gaza, que vivem em Gaza, por a gente ter sido a primeira editora a traduzir, eu acho que por enquanto a única. Eu espero que o livro seja traduzido para outras línguas. Então, foi assim que saiu quase junto com a edição árabe. É muito bacana ouvir essas vozes tão atuais, assim, nesse lugar tão específico, né? E essa situação tão específica que é Gaza. Então, super recomendo. Poesia e vem com ela muita história ali atrás, claro. Bom, 10 mitos sobre Israel, a gente já comentou, claro. Agora, outros livros, por exemplo, o Mahmoud Darwish, Memória para o Esquecimento, livro muito importante. Acho que muito importante, tem muito a ver também acho que um pessoal também de relações internacionais, enfim, literatura, mas ali tem muita informação importante. Bom, os 2 livros do Hassan Kanafani, Homens ao Sol, um clássico, e Saad,
Homens ao Sol, traduzido pela Safra Gibran, uma tradução maravilhosa. Acho tá belíssimo esse livro. E Saad, uma tradução maravilhosa do Michel Sleiman, que é um tradutor de poesia, mas ele se encantou com o Saad, foi um desafio que ele gostou, né? O que você acha de traduzir Saad? E aí essa voz da Saad, eu acho que o Michel foi simplesmente genial. Li outras traduções, acho que essa tradução está muito, muito, muito bacana, muito importante também, essas personagens, né? Uma personagem como Saad, ou como os personagens de Homens ao Sol. Tão importante ler isso, né? Uma pessoa está estudando, está traçando, está na política, está enfim, nas questões históricas, políticas. Ler isso, né? Um livro de 80 páginas, Saad, um livro de 100 páginas, Homens ao Sol, que traz tudo, assim, o coração da Palestina. Então, eu posso recomendar vários outros, mas acho que, então, vou ficar com Memória para o Esquecimento, os 2 livros do Hassan Kanafani, Homens ao Sol e Saad, e Gaza, Terra da Poesia. Então, quem quiser conhecer, esses são da Tabla, né? E tem um livro muito lindo que a gente adora, que a gente sempre recomenda também, que é o Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, que é um livro da Relicário, que é uma editora que a gente super admira. E esse livro é maravilhoso, eu compro, dou de presente. Eu nunca tenho ele aqui, porque quando eu tenho, eu dou de presente. Eu acho um livraço muito importante também, né? Enfim, para mergulhar nessa questão. Posso recomendar outro livro? Claro, claro. Que eu acho, assim, na verdade, é um livraço, é o primeiro volume da trilogia Crianças do Gueto, do Elias Khoury, que eu acredito, né, e espero que vai ser o próximo Nobel árabe, porque esse escritor é um grande escritor. E Meu Nome é Adam é o primeiro volume da trilogia Crianças do Gueto, a gente lançou ano passado, esse ano sai o segundo volume, e é fundamental, um livro fundamental. Acho que a Isabela Agostinelli até gravou para a gente um trecho. É um livro muito completo, complexo, denso, fantástico. É uma obra-prima esse livro. Então, nossa, não pode fechar esse podcast sem recomendar Meu Nome é Adam, do Elias Khoury. E esse trecho que eu vou ler é um trecho do Meu Nome é Adam, tá? Ninguém ouviu os gritos dos palestinos, que morreram e foram desterrados em silêncio. É por isso que a literatura veio para forjar uma nova linguagem para a vítima, ou, em outras palavras, para proclamar uma literatura do silêncio e para nos levar, com Mahmoud Darwish, aonde quer que o vento sopre. Olha que interessante, isso também está dentro do Meu Nome é Adam, que ao mesmo tempo que esse trecho que eu li, né, que ele fala isso desse papel que a literatura tem, né, ele diz uma coisa que é bem interessante, assim. Não gosto de passar mensagens na literatura. A literatura é como o amor. Perde seu significado quando transformado no meio para outra coisa que vai além dele. Pois nada vai além do amor. E nada significa mais do que as palpitações da alma humana que pulsam na literatura. Porque é uma discussão, ao mesmo tempo que ele fala do papel, né, da literatura como voz desses silenciados, ou desses apagados, ou desses que sofrem vítimas dessa narrativa, né, tão distorcida. Também isso não é uma literatura panfletária, né, ao mesmo tempo. Mas isso aí tá confuso, é melhor nem... Mas, enfim, eu gosto desse lugar, assim, porque eu acho que a literatura palestina, e pelo que eu estou vendo, assim, essa literatura chamada pós-colonial árabe tem muito esse caráter, assim, de cumpre esse papel, sem querer cumprir, né, mas, enfim... Porque se quisesse cumprir, já seria outra coisa, né? A editora Tabla tem como foco a publicação de livros referentes às culturas do Oriente Médio e do Norte da África, e seus ecos mundo afora. Com o objetivo de ressaltar os pontos de contato, percorrendo e construindo pontos culturais, Tabla, em árabe, significa tambor. E o nosso propósito está intimamente ligado ao instrumento, fazer ressoar as culturas através da literatura, pelos mais complexos e variados ritmos, não tão distantes assim. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe.
O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Them, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!